O que Netanyahu não viu? O universo não tem nenhum preconceito a favor de Cristo em detrimento de Gengis Khan. Infelizmente, Jesus Cristo não levava vantagem sobre Gengis Khan. Porque se você for forte o suficiente, implacável o suficiente, poderoso o suficiente, o mal prevalecerá sobre o bem. Disse Benjamin Netanyahu na coletiva de imprensa em março de 2026, ao citar o historiador americano Will Durant, da sua obra de 1968. Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. Na sua coletiva de imprensa, Benjamin Netanyahu, ele citou o historiador Will Durant para dizer que Jesus Cristo não levava vantagem sobre Gengis Khan, que o forte vence o justo, que a implacabilidade supera a moderação. Mas Netanyahu, como Durant, olhou para Jesus e viu apenas um homem derrotado numa cruz. Essa é a visão dos dois. Não viu o que ele, Jesus Cristo, e que a sua morte inaugurou, porém, sem exército, sem trono, sem espada, Jesus redefiniu o que é poder. E 2 milênios depois, o mundo ainda organiza sua ética, sua compaixão e sua esperança em torno do nome dele. Gengis Khan deixou ruínas, Jesus deixou uma civilização. O erro, neste caso, não é político, é de percepção. Nem Will e nem Netanyahu tiveram uma percepção correta. Quem é capaz de avaliar Jesus pelos critérios de Gengis Khan nunca vai entender quem foi Jesus e quem ele é. Porque ele não veio jogar esse joguinho, ele veio mudar as regras. Infelizmente, tanto Will Durant e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não entenderam o papel de Jesus. Infelizmente, um homem judeu que nasceu na terra de Jesus não reconheceu a grandeza que foi Jesus, né? O Filho de Deus encarnado. Como ele disse, eu vim para aqueles que são meus, mas os meus não me receberam. Esse discurso que ele fez em março desse ano de 2026 reconhece a grandeza de um rei sanguinário, mas não reconhece o rei da paz. Conheça agora no vídeo quem foi Jesus. Esse foi o único homem que chegou mais perto de dominar o mundo inteiro. Imagine um homem tão poderoso, tão implacável, que pode ser comparado ao Thanos da vida real. Esse homem foi capaz de reduzir a população mundial em até 1/3. Seus massacres foram tão devastadores que florestas inteiras voltaram a crescer em territórios abandonados devido a execuções. E essa regeneração da natureza foi tamanha que chegou a reduzir a temperatura da Terra. Esse homem foi Gengis Khan, o conquistador que deixou atrás de si não apenas rios de sangue, mas também uma mudança no próprio clima do planeta. Nascido em 1162 na Mongólia, com o nome de Temujin, filho de um chefe tribal assassinado quando ele ainda era criança, cresceu na miséria jurando que um dia uniria todas as tribos mongóis. Em 1206, após anos de batalhas, foi proclamado a Gengis Khan, que significa governante universal. Criou o maior império contíguo da história da humanidade. Conquistou territórios que iam da Coreia até a Hungria, passando por Rússia, China, Oriente Médio e parte da Índia. Sua cavalaria era veloz, organizada e implacável. Estima-se que seus exércitos tenham causado a morte de 40 a 60 milhões de pessoas. Em cidades como Nishapur, todos os habitantes foram executados, homens, mulheres e crianças. Em algumas campanhas, ordens de exterminar populações inteiras eram cumpridas ao pé da letra. Mas por que Gengis Khan exterminava tantas pessoas? A resposta está na sua estratégia de guerra. Ele acreditava que o terror era uma arma mais poderosa que qualquer espada.
Se uma cidade resistisse, ele mandava massacrar todos os habitantes, transformando o lugar em um exemplo. Assim, quando seu exército chegava próximo à cidade, muitas vezes a população se rendia sem lutar, apenas pelo medo do que já sabiam o que os esperava. Além disso, os mongóis tinham uma visão prática e brutal. Cidades que não serviam como centros estratégicos ou comerciais simplesmente não tinham valor para existir. O resultado foi o maior banho de sangue da história da humanidade. Uma mistura de conquista, intimidação e extermínio calculado. Cientistas acreditam que tantas mortes e destruição de cidades agrícolas reduziram a emissão de CO2. Florestas cresceram novamente em áreas despovoadas, absorvendo carbono. O resultado, uma pequena queda nas temperaturas globais na Idade Média. Apesar da brutalidade, Gengis Khan também criou uma rede de rotas comerciais e comunicações que ligavam o Oriente ao Ocidente. O Império Mongol se tornou a primeira forma de globalização do mundo antigo. Gengis Khan foi um visionário ou um monstro? Um homem que construiu um império inimaginável, mas deixou atrás de si um rastro de morte, capaz até de resfriar a terra.